Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. O casamento é para sempre? O divórcio é permitido por Deus? Como era na lei de Moisés? Como deve ser no Novo Testamento? Fica comigo neste vídeo e você vai aprender a esse respeito. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe um like aí se está gostando dos vídeos e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vem comigo! Sabe lá onde Judas perdeu as botas? No cafundó do Judas? Então, não era lá que Jesus estava, nos confins do Judas, mas ele estava nos confins da Judéia, além do Jordão. E lá os fariseus lhe perguntaram: é admissível, permitido para o homem rejeitar a sua mulher e separar-se dela por meio do divórcio? Jesus optou por responder com uma outra pergunta. Vocês nunca leram que, no princípio, Deus criou o homem e a mulher e depois disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não satisfeitos, os fariseus perguntam: então, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus responde: por causa da dureza do coração do homem, mas o plano original de Deus nunca foi esse. O plano de Deus para o casamento é que ele dure até a morte de um dos cônjuges. Jesus deixou esse princípio claro também no Sermão do Monte. A primeira instituição que Deus criou na terra foi o casamento, e todos nós sabemos que o inimigo das nossas almas sempre lutou e sempre lutará para desfazer esta instituição divina. Mesmo que o mundo hoje incentive o oposto a isso, e nós sabemos que muitos casamentos não dão certo por uma série de razões, é importante não nos esquecermos que o plano de Deus nunca foi a separação do casal. E Paulo, seguidor e imitador de Cristo, ensinou aos Gálatas no capítulo 3, versículo 28, que em Cristo todo ser humano está no mesmo nível espiritual. Seja judeu ou grego, brasileiro ou argentino, empregado ou patrão, homem ou mulher. No casamento, diante de Deus, nem o homem nem a mulher são superiores um ao outro. O corpo não vive sem a cabeça e a cabeça não vive sem o corpo. Deus instituiu o casamento no princípio e Cristo o sacramentou no Novo Testamento. A dureza do coração humano é que muitas vezes quer achar uma brecha para que a pessoa possa se separar do seu cônjuge. Mas, como discípulos de Cristo e seguidores dos seus ensinos, não há como tomar esta atitude sem estar violando os seus mandamentos. Ao tratar, no Sermão do Monte, da questão do divórcio, Jesus começa correlacionando a questão do adultério na lei de Moisés, que dizia: não adulterarás, com o adultério que ocorre no coração do ser humano quando este olha para uma pessoa com cobiça, com desejo ardente de possuí-la. E Cristo foi tão enfático neste ensinamento que disse: se o teu olho ou a tua mão te faz pecar, é melhor você arrancar e ir para o céu do que pecar e ir para o inferno. Ainda que Cristo estivesse usando uma hipérbole, uma figura de linguagem de exagero intencional para expressar o seu pensamento, visto que o foco do seu ensino era sobre a pureza do coração e não que ele incentivasse a mutilação, qualquer pessoa, conhecendo a realidade do inferno, preferiria a mutilação, mesmo que literal, a ir para lá. Porém, nós sabemos que não há esta necessidade, porque uma vez estando em Cristo, nós já crucificamos a carne com as suas paixões e desejos. Como disse Paulo aos Gálatas no capítulo 2 e versículo 20, estamos crucificados com Cristo, ele vive em nós
e nós vivemos pela fé nele. Jeremias 3, versículos 8 e 9, Deus condena tanto Israel, o reino do norte, quanto Judá, o reino do sul, pela prática do adultério espiritual, ao praticar a idolatria com deuses feitos de pedra e de madeira. Note então que para Deus não importa só o pecado quando ele é consumado ou externado de maneira física e visível. Deus se importa com o que acontece no coração do ser humano. E por isso, a recomendação bíblica sempre foi e continua sendo: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Na lei de Moisés, o divórcio foi permitido pela dureza do coração do homem. E se a mulher divorciada se casasse com outro, ela não poderia voltar mais com o primeiro marido, mesmo que ficasse viúva. O que percebemos é que os anos se passaram e o coração do homem não amoleceu. Continua duro, visto que no ano passado, 2021, só no primeiro semestre foram mais de 37 mil divórcios, um recorde e um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior. Cristo, porém, enalteceu o fato de que as intenções do coração são tão pecaminosas e perniciosas quanto o ato em si. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, escondendo nele a palavra de Deus, para não pecarmos contra ele. Cristo disse que a pessoa que olha para outra com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério com ela. E Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Então, nós temos que submeter os nossos pensamentos ao senhorio do Senhor Jesus, para que ele domine a nossa mente. Uma vez tendo a mente pura, o nosso coração será puro, e de um coração puro não brota o pecado. Por outro lado, se o nosso coração não for puro, dele brotará e sairá tudo o que não é bom. Conforme Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículos 18 a 20, o que sai da boca vem do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos e toda sorte de pecado. E em Lucas capítulo 6, versículo 45, Cristo disse: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Uma pessoa só pode dar aquilo que tem. Como está o seu coração? O que tem guardado nele? Tem deixado a porta fechada para tudo aquilo que não presta? Tem aberto a porta do seu coração para que Jesus entre, faça uma limpeza e faça morada? As ações mais significativas praticadas pelo ser humano, sejam boas ou ruins, virtuosas ou pecaminosas, são planejadas, premeditadas. Quando se trata de pecado, a grande maioria deles, o ser humano teria tempo suficiente para rever os seus pensamentos, mudar o seu foco, fugir da tentação e evitar desobedecer a Deus e entristecer o Espírito Santo. O irmão de Jesus, Tiago, nos ensinou no capítulo 1, versículos 13 a 15, como funciona o processo que envolve o ato de pecar. Diz ele: ninguém, quando estiver sendo tentado, diga: ah, Deus está me tentando, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Como funciona então? Ele explica: cada um é tentado quando atraído e fisgado pelos seus próprios desejos pecaminosos, pela sua própria cobiça. Essa cobiça e esses desejos são concebidos, formados dentro do coração. Em todo e qualquer processo de concepção há um tempo. Da mesma forma, todo pecado leva um tempo para ser gerado no coração do ser humano. Assim como no reino animal, o tempo de gestação varia, normalmente conforme o tamanho do animal. Por exemplo, o menor mamífero conhecido no mundo é um roedor, o musarânio pigmeu, anão, que nasce em menos de um mês, em alguns casos até com 18 dias, enquanto a gestação de um elefante dura aproximadamente 2 anos.
Assim também o pecado. Há pecados menores que são gerados em menor tempo e há pecados mais graves que podem levar anos sendo gerados no coração. Mas Tiago complementa: a cobiça que gerou o pecado dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. A solução para não alimentar os maus pensamentos, não gerar no coração as obras da carne e não viver na prática do pecado, é o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito, que significa vivei com a presença do Espírito Santo e não cumprireis os desejos da carne. A pureza sexual, moral e social só é conseguida quando nos abstemos dos pensamentos impuros. E vamos pensar no que então? Paulo responde em Filipenses capítulo 4, versículo 8: em tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, correto, digno e honroso. Que assim seja e o nosso corpo, espírito e alma possam ser conservados íntegros e irrepreensíveis até a volta de Cristo. Deus te abençoe. Grande abraço. Beijo no coração.